para estar intercedendo pela serva do Senhor. Amém. Estenda as suas mãos para cá, igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, prepare as nossas mentes, os nossos corações, para compreendermos a Tua palavra, meu Senhor, para recebermos, ó Deus, como cura, como alimento, ó Pai. Senhor amado, venha usar a Tua ungida como Te apraz, em nome de Jesus. A paz do Senhor para a amada igreja, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Neemias. Glória a Deus. Enquanto a igreja abre, eu quero agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá. É sempre uma honra ministrar a palavra do Senhor. Glorifico a Deus pela vida dos presbíteros que estão à frente desta obra, pela vida dos meus pastores, pela confiança mais uma vez. Amém? A igreja que achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos estar lendo o capítulo 2. Livro de Neemias, capítulo 2. Vamos ler. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. Versículo 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mais deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Vamos declarar: meus dons e talentos são para te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui eu dividi em 3 partes. Primeira parte, cativeiro. A segunda parte, a função. E a terceira parte, o pedido. O que nós vamos falar sobre o cativeiro?
Nós precisamos voltar um pouquinho na história para entender o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E a Bíblia vem dizendo que o profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus para denunciar os pecados do povo. E que pecados eram esses? Havia idolatria, havia injustiça, havia quebra de aliança. A palavra do Senhor está dizendo que eles abandonaram o manancial de água viva e fizeram para si cisternas rotas que não retinham água, que não guardavam água. Então, esse era o pecado do povo. E a Bíblia, quando nós lemos em Crônicas, quando nós lemos também em Reis, nós vemos que muitos reis também organizaram algumas partes, mas também, muitas vezes nós lemos, e não retiraram os altos, e não retiraram os altos, e não retiraram os altos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo estava entendendo que o rei organizava algumas coisas, mas os altos eles não tiravam. E isso está querendo dizer que o povo ele continuava adorando a Baal e ele achava que também podia adorar a Deus. Ele achava que podia sacrificar ao Deus de Israel e também achava que podia sacrificar a Baal. Por quê? Porque aqueles que tinham autoridade para organizar, organizavam pela metade, porque eles não queriam mexer na raiz do problema. E tudo aquilo que está dando problema é necessário mexer na raiz, porque se nós mexermos somente nos sintomas, certamente aquilo voltará novamente sobre a vida do povo. Então, como o povo não mexia na raiz, isso vai se passando de geração em geração, em geração, em geração. E o livro do profeta Jeremias nos ensina que ele denunciava o pecado do povo. Ele falava com o povo para se voltar para Deus. A mensagem é: se voltem para o Senhor, porque o Senhor intenta fazer um mal contra a vida de vocês, mas se vocês se voltarem para Deus, se vocês se arrependerem verdadeiramente dos seus pecados, o mal que o Senhor intentava fazer, ele não faria mais, mas para isso é necessário um arrependimento, uma mudança de caminho, uma mudança de conduta, uma mudança de atitude, uma transformação verdadeira na sua vida. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor nos revela que durante anos e anos e anos e anos e anos, Jeremias, ele era usado por Deus, ele era a boca de Deus para o povo, mas ainda assim o povo não queria ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos revela que quanto mais o profeta falava, mais o povo endurecia a cerviz. Quanto mais o profeta falava, mais o povo se aprofundava naquilo que não deveria se aprofundar. Quanto mais o profeta falava, quanto mais o profeta alertava, mais o povo queria buscar e andar conforme a sua vontade e o seu querer. E aqui vai o primeiro ensinamento para as nossas vidas. Qual? Todo pecado tem uma consequência. Trazendo para os nossos dias, para a nossa realidade, se eu denegrir alguém, se eu ferir alguém, se eu matar alguém, se eu roubar alguém, se eu enganar alguém, certamente chegará um tempo que isso vai retornar para a minha vida. Por quê? Porque a Bíblia também diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai também colher. Aquilo que o homem plantar, ele também vai colher. Se nós plantamos coisas boas, nós colheremos coisas boas. Mas se nós plantarmos coisas ruins, nós colheremos coisas ruins. E o pior disso tudo é que quando às vezes eu tenho a oportunidade, não dizer que nós somos ruins, mas às vezes eu tenho a oportunidade de dizer isso, e eu digo: nós somos o pior povo da face da terra. Por que, Amanda, você diz isso às vezes? Porque eu sei que nós somos escolhidos, eu sei que nós somos a menina dos olhos do Senhor, eu sei que nós somos o Israel de Deus, eu sei que nós fomos enxertados na videira verdadeira, mas às vezes eu digo: nós somos os piores, Senhor. E em oração eu digo isso. Por quê? Porque aqueles que estão lá fora e não conhecem ao Senhor,
pecam, mas eles não conhecem. Mas nós oramos, meditamos na palavra, temos experiência com Deus e ainda assim continuamos a pecar e a fazer coisas achando que tal consequência não virá nas nossas vidas. Mas haverá consequência, porque todo pecado há uma consequência. Quando há arrependimento, há perdão. Sim, o Senhor, Ele perdoa, mas a consequência, muitas vezes, Ele não livra. Aleluia. E no ano passado, eu tive uma experiência ao conversar com alguém. Ali nós citamos o nome de uma pessoa, e quando eu citei o nome daquela pessoa, o Espírito de Deus falou dentro da minha mente: haverá uma colheita. E eu entendi na hora. Eu falei: alguém vai falar de mim. Por quê? Porque eu falei. E o Espírito de Deus falou comigo: haverá uma colheita. Isso é algo particular que eu estou compartilhando com a igreja. Passou-se meses e alguém veio falar comigo, mas eu já sabia. E quando a pessoa falou comigo, o Espírito de Deus falou: libera em paz e fica em paz, porque isso é tua colheita. E muitas vezes, irmãos, nós agimos, queremos vestir uma carapuça, se é que eu posso dizer essa palavra, não tá? De que não erramos. Não pecamos. Não, eu não fiz nada. Não é porque a pessoa não gosta de mim. Não. Se examina. Se examina. Porque o Senhor, Ele é justo, Ele é fiel. Ele é perfeito em tudo que faz e tudo que permite nas nossas vidas. Injusto não, o Senhor é justo. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. E a palavra do Senhor vai dizer que a consequência dos pecados de Israel é o cativeiro. E quem está no cativeiro, irmãos, quem vai para cativeiro, ele não canta, ele não prega, ele não fala de Deus, ele não fala das experiências. Não. Quem vai para o cativeiro, ele vive no passado. Salmos de número 137... vai dizer que o povo está sendo levado em cativeiro e os inimigos estão, canta um dos cânticos de Sião. E o povo está, como que nós cantaremos? O Senhor nos abandonou, estamos longe da nossa terra. Ora, se eu me esquecer de ti, ó Sião. E os inimigos estão, cantam. Então o sinal de quem está no cativeiro é: ele não canta, ele não prega, ele não fala de Deus, não fala de experiência nova, ele fala do passado. Ele fala daquilo que ele viveu lá atrás. Ele não conta das coisas novas do Senhor. Por quê? Porque ele carrega dentro de si uma culpa. Ele carrega dentro de si um sentimento de que eu estou vivendo isso por conta dos meus pecados. Eu estou vivendo esse cativeiro porque eu fiz tal coisa e o Senhor não se agradou. Mas o que me chama a atenção na palavra do Senhor é no livro do profeta Jeremias, o capítulo 24, que vai dizer o que é que vê Jeremias. E Jeremias fala: eu vejo figos bons, muito bons, e eu vejo figos maus, muito maus, tão maus que não se pode comer. E o que a Bíblia nos ensina? Quem são esses figos bons? Os figos bons são os filhos dos nobres. Quando nós lemos lá no capítulo 1 do livro de Daniel, nós vemos que Nabucodonosor manda escolher os mancebos e manda trazer, está escrito no texto, os mancebos têm que ser da linhagem real, eles têm que ser nobres. Quer dizer, não é qualquer um que vai para cativeiro. E às vezes nós olhamos para o cativeiro só com um olhar ruim. Nós pensamos no cativeiro só de forma terrível. Mas na verdade, a Bíblia está dizendo que o cativeiro foi para o bem daquele povo. O cativeiro foi para o bem dos figos bons. O cativeiro foi para que eles não fossem alcançados sobre
aquilo que viria sobre Jerusalém. O que viria sobre Jerusalém? A peste, a fome e a espada. E assim, muitos que estavam em Jerusalém teriam o fim deles. Mas os figos bons não. Vão para o cativeiro. Vão para o cativeiro, porque na verdade o cativeiro é a oportunidade de Deus dizendo: ainda tem chance para vocês. O cativeiro é, na verdade, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, o cuidado de guardar a vida. Esse é o cativeiro que o Senhor nos permite entrar. E a partir de hoje, quando você entrar num cativeiro, você nunca vai olhar mais de uma maneira ruim, mas você vai olhar de uma maneira de que o Senhor está querendo me ensinar algo. Algo o Senhor está querendo fazer na minha vida. E aí a Bíblia também vai dizer que quando o povo vai para cativeiro, porque a consequência do pecado foi o cativeiro. Houve cativeiro babilônico e houve cativeiro assírio. E o que acontece nisso tudo? Que agora o Senhor envia uma mensagem através do profeta. E qual é a mensagem? Fala para o povo casar, ter filho, trabalhar, continuar tendo a sua vida. Por quê? Porque eu vou fazer eles crescerem nesse lugar. Como assim? Vai fazer crescer no cativeiro? Sim. O Senhor, Ele nos faz crescer no cativeiro. Por quê? Porque as coisas de Deus é na contramão daquilo que apresentam lá fora. As coisas de Deus, muitas vezes, o Senhor, Ele está falando conosco: vou fazer você crescer. Então, se o Senhor vai fazer crescer, certamente Ele vai permitir eu e você entrar num cenário onde parece ser o fim. Porque o deserto para o povo de Deus, para o povo que saiu do Egito, o deserto era para a morte. Porque em deserto tem muita serpente, vocês sabiam disso? O deserto é um lugar de seca. Deserto é um lugar de morte. Deserto não é lugar de vida. Mas ao ler a palavra do Senhor, vai dizer: e o povo crescia, o povo multiplicava, e o povo andava, o sapato não gastava, a roupa não acabava, a comida não faltava, vinha água da rocha, vinha maná do céu, tinha coluna de fogo, tinha nuvem de dia. Quer dizer, o Senhor, Ele age no sobrenatural dele, é na contramão. Porque não é racional, não é carnal, é espiritual. Por isso, todas as vezes que nós recebemos uma palavra, um diagnóstico, algo, nós precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, eu recebi tal palavra. E o Senhor libera qual palavra sobre a minha vida? O que o Senhor quer de mim? Como é que o Senhor me vê? O que tu queres que eu te faça neste negócio? Porque o Senhor é mistério para o homem natural. Para quem é natural, é mistério, é algo impossível. Porque neste momento, igreja, nós estamos aqui dentro desse templo e o Senhor está com os olhos fitos em nós aqui neste lugar. Ele está sondando, esquadrinhando, Ele está vendo todas as coisas. Mas para o homem natural eles são loucos, eles estão adorando a quem? Não tem nenhuma imagem, não tem nenhuma escultura, não tem uma nuvem, não tem um sol, não tem nada para eles se dobrarem. Adiante de quem eles se dobram? É adiante daquele que peleja, é adiante daquele que luta, é adiante daquele que nos sonda, e é adiante daquele que nos arrancou do lamaçal do pecado e nos deu um nome. É adiante dele. É adiante dele. E quando a Bíblia está dizendo: vejam figos bons, muito bons. Uma curiosidade. Falei: Senhor, por que o Senhor usou os filhos dos nobres da linhagem real para falar de figo? E aí eu fui estudar um pouquinho e eu vi que o figo, ele é fundamental para o funcionamento do intestino. Ele é rico em fibra. Mas uma das principais funções, por isso alguns médicos indicam que comam de 2 a 3 figos por dia. Uma das principais funções do figo é eliminar as toxinas do nosso corpo. Ou seja, há uma função. E a função
de eliminar as toxinas de Jerusalém era dos nobres. Era de quem tinha autoridade para fazer, mas não fazia. Era de quem tinha autoridade para regularizar o negócio, mas não regularizava. A autoridade foi dada a quem tinha para dar, mas não dava. Então, o que o Senhor está nos ensinando é: os figos muito bons, eles vão em cativeiro. E os pais? Os pais são aqueles que vão ser alcançados pela peste, pela fome. A consequência, por quê? Porque o livro do profeta Jeremias está dizendo, quando Jeremias ia denunciar o pecado deles, falava: não oprimam o estrangeiro, não oprimam os órfãos, não oprimam as viúvas, não oprimam os pobres. E o que é que esse povo fazia? O povo estava oprimindo aqueles que tinham necessidade. Então o Senhor está falando: figos muito bons, vou guardar, porque terá uma hora que eles voltarão para a sua terra, e quando voltarem eles precisam exercer a função no qual foi colocada nas mãos dele. Trazendo agora para as nossas vidas, mais uma aplicação para as nossas vidas é: nós temos uma função no corpo de Cristo, e nós precisamos exercer a função que nos foi confiada no corpo. Para quê? Para um bom funcionamento. Porque quando para, o que acontece quando para? Antes da fruta apodrecer, ela primeiro incha, e depois que ela incha, ela começa a apodrecer. É isso que o Senhor está falando conosco. Te dei uma função, e você precisa entender aonde é que você se encaixa para exercer o teu ministério, para que todo o funcionamento do corpo venha estar de forma equilibrada, para que não haja uma contaminação, para que não haja um apodrecimento. Aí o que me chama a atenção é que quando Neemias está no palácio, a Bíblia está dizendo que ele era copeiro do rei. Mas Daniel também foi em cativeiro, e dentro do palácio lá de Nabucodonosor ele fez história. Mas Neemias não faz história dentro do palácio. Neemias não faz história sendo copeiro do rei. O único detalhe que a Bíblia dá vai dizer: e ele era copeiro do rei. Ele não fez história dentro do palácio. Ele não fez história dentro do palácio. Daniel fez história dentro do palácio, porque o Senhor escolheu para exercer uma função lá, dentro do palácio de Nabucodonosor. Mas Neemias não. Neemias era copeiro do rei. E sendo ele copeiro do rei, ele tinha uma missão. Qual era a missão? Evitar que o rei fosse envenenado. Por isso a Bíblia vai dizer que ele provava, bebia e entregava. E eu já ministrei isso aqui certa vez, quando eu fui estudar um pouco sobre o vinho. E Neemias, com toda certeza, eu creio que ele tinha os 5 sentidos muito apurados. Porque uma vida estava sobre a responsabilidade dele. Uma vida estava sobre a responsabilidade dele. Então ele, com toda certeza, visão, olfato, paladar, o som, o tato ao pegar, o pesar do vinho. Então eu creio que todos os sentidos de Neemias eram bem apurados, eram bem aguçados. Por quê? Porque havia uma vida sob a responsabilidade dele. E quando tem uma vida sobre a nossa responsabilidade, nós também precisamos estar com os nossos sentidos apurados, através do Espírito Santo de Deus, que nos sinaliza o que está correto e o que está errado. Neemias era copeiro do rei. E a Bíblia vai dizer que ele então recebe uma notícia. E qual é a notícia? Como está a cidade, a terra dos meus pais? A Bíblia vai dizer que a terra do sepulcro dos pais, a notícia é: está em ruínas. As portas queimadas, os muros derrubados, a miséria, a enfermidade. E a Bíblia vai dizer que Neemias ele começa a orar,
jejuar e a confessar os pecados do povo. Ele se coloca como intercessor. Para quê? Para que o Senhor ouça novamente a oração do povo. Para que o Senhor venha ter misericórdia do povo. E quem somos nós, irmãos, quando recebemos uma notícia de ruínas, de miséria na vida de alguém? Nós somos daqueles que nos importamos ou não nos importamos? A Bíblia está dizendo que Neemias, ele orou, jejuou durante um bom tempo, clamando ao Deus dos céus para que a bondade e a misericórdia alcançasse novamente. Mas calma aí, que povo é esse? Esse povo que ficou pertence à geração dos que foram deixados, porque havia pecado. Então, essa geração que ficou, que Neemias recebe a notícia que a cidade está em ruínas, é a geração do povo que ficou. Mas agora Neemias tem um pedido, porque ao se apresentar diante do rei, ele faz um semblante triste. Ele tem um semblante triste. Mas ele continua servindo o presbítero. Mas ele tem um semblante triste. Ele continua fazendo aquilo que está na responsabilidade dele. Mas ele tem um semblante triste. Ele continua operando aquilo que foi colocado sobre a responsabilidade. Aquilo que foi colocado nas mãos dele. Mas ele tem um semblante triste. Por quê? Porque o coração dele agora está naquela cidade. Preocupado com o povo que estava naquele lugar. Mas ele era copeiro do rei, e o copeiro do rei tinha uma função importantíssima e não poderia abandonar de qualquer maneira. Ele estava servindo, mas o semblante era triste. Ele estava trabalhando, mas o semblante era triste. E aí o rei pergunta, faz uma pergunta para ele: o que houve? Não estás doente? Isso é tristeza do coração. E ele responde: como eu não poderia estar triste, sabendo que a cidade do sepulcro dos meus pais se encontra em ruína? O que Neemias está dizendo é: eu tenho tudo aqui, não me falta nada. Eu trabalho, tenho um lugar de destaque, sou copeiro do rei, tudo o que eu quiser eu sei que eu posso, porque o Senhor me libera. Mas a cidade do sepulcro dos meus pais se encontra em ruína. O meu povo se encontra em ruínas. E vamos falar a verdade. Servir a alguém que pode te ajudar, te recompensar, contribuir com o seu serviço é diferente do que ajudar alguém que não tem nada para te oferecer. Uma troca, vai te ajudar, vai te dar algo em troca. É maravilhoso. Eu posso até usar a palavra, é mais satisfatório. Mas ajudar alguém que a Bíblia está dizendo que estava em miséria. E se fosse nos dias de hoje, irmãos, a palavra que sairia das nossas bocas é: está desse jeito aí porque pecou. Deixa que Deus está tratando. Deixa que Deus está trabalhando. E eu achei maravilhoso, Diácono Patrick, quando você trouxe aqui essa meditação para as nossas vidas. Porque é exatamente isso que o Senhor quer falar nesse dia. Nós estamos deixando para trás aqueles que pecaram, porque nós dizemos: não, Deus já falou que vai tratar, então deixa de lado, deixa parado. Não, nós não estamos passando a mão no pecado de ninguém, mas nós precisamos entender que todos nós pecamos e fomos constituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós. Aí agora o rei pergunta: o que tu me pedes agora? Quando ele relata como eu não estaria triste
vendo a cidade, sabendo que a cidade do sepulcro dos meus pais se encontra em ruínas. O rei responde: o que me pedes agora? O que me pedes agora? É a pergunta do Senhor. Agora coloca esse rei aí e fala: Senhor, é a tua pergunta. O que me pedes agora? O que tu me pedes agora? E eu posso conjecturar esse rei olhando para Neemias e falando: o que me pedes agora, Neemias? Tu é copeiro, tu está num lugar de destaque, aqui não te falta nada. O que me pedes agora? O que me pedes agora? Tem certeza disso? Está preparado para ir cuidar de um povo que se encontra em miséria? Está preparado para abraçar o necessitado e saber que ele não tem nada para te oferecer? E eu posso ministrar isso aqui, irmãos, com muita liberdade, porque este é o primeiro ensinamento que a nossa pastora nos ensina neste lugar. Abraça todos, cuida de todos, e está sempre disposta para entrar na oração e no jejum. De vez em quando eu e a missionária Ângela até fala: a senhora come que horas? Que horas que a senhora se alimenta? Que horas que a senhora almoça? Que horas a senhora janta? Porque às vezes nós contemplamos ela falando: vou entrar 3 horas contigo, vou entrar 4 horas contigo, vou entrar 5 horas contigo, vou entrar 6 horas contigo, meia-noite eu estou no gabinete contigo. E às vezes nós nos perguntamos: ué, pastora, a senhora come? A senhora come que horas? Qual o horário que a senhora se alimenta? Por quê? Porque está disposta a cuidar daquele que tem, aquele que não tem. Está disposta a cuidar daquele que se encontra em miséria, aquele que se encontra em ruínas e aquele que está de pé. Está disposto. Tem certeza que você quer o ministério? Tem certeza que você quer trabalhar na casa do Senhor? Tem certeza que você quer colocar a mão no arado? Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que põem a mão no arado e olham para trás não é digno. E quem bota a mão no arado e depois para, ele acaba causando uma deficiência na igreja. Ele acaba causando algo que não deveria acontecer. Porque quando alguém para, sobrecarrega o outro. A Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que Neemias, ele faz um pedido. E agora o pedido é: me libere cartas. Cartas para que eu tenha acesso para chegar no meu destino. E cartas para que eu consiga o material necessário para me executar essa obra. E a Bíblia vai dizer que o rei libera ele. O rei vai liberar ele, para ele ir executar tal obra. Em algum tempo atrás, eu estive em umas terras distantes. E chegando nessas terras distantes, eu fui numa consagração. Chegando nessa consagração, aquele pastor começou a ministrar. E ao término ele falou assim: Deus está liberando cartas de alforria. E eu senti aquilo, e eu falei: meu Deus, o Senhor está falando comigo. Passou-se um tempo, vim para a igreja, uma profeta me chamou, começou a compartilhar algumas coisas comigo, e nesse mesmo dia, eu entrei, e eu falei: pastora, eu preciso falar com a senhora. E ao falar com a pastora, não dei detalhes do assunto, não dei detalhes do que eu havia ouvido, mas a pastora olhou para mim, eu não sei se ela vai lembrar, ela olhou para mim e falou assim: minha filha, esta é a sua carta de alforria. E eu levei um susto. Aquilo veio assim, impactou o meu peito. E eu entendi, eu falei: Senhor, o Senhor está me liberando. O Senhor está me liberando para estar executando uma obra, para estar fazendo uma missão, para estar fazendo aquilo que o Senhor me chamou. E assim, irmãos, Neemias, ele pede cartas. As cartas é a carta da liberdade. A carta é para ir fazer a obra. E essa carta aqui, não foi Deus que falou como falou com Jeremias. Jeremias, tu és profeta e tu vai falar, Jeremias. Vou te colocar como coluna forte. Jeremias, tu vai fazer. Não. Neemias que se coloca disponível diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero ir lá edificar
cidade. Eu quero ir lá edificar aquele povo. Ou seja, Neemias se coloca diante de Deus e fala: Senhor, eu preciso trazer a memória daquele povo, que eles pecaram, mas não estão destruídos, que eles pecaram, mas tem esperança para eles. Eu preciso apresentar para eles de um Deus que perdoa e que levanta e que restaura e que cura e que salva e que liberta e que faz coisas novas. Me libera, Senhor, me libera, me libera, me libera. Eu preciso edificar eles, eu preciso falar com eles, eu preciso mostrar as tuas maravilhas. Foi isso que o Senhor falou, foi isso que o Senhor falou comigo, presbítero Carlos, quando eu falei: Senhor, o que tu queres falar com a igreja? Carta de alforria para fazer a obra do Senhor, para colocar a mão no arado, para abraçar aqueles que têm necessidade. Cartas de alforria, autoridade para fazer a obra, autoridade para fazer a obra. Poderoso, poderoso Deus. Cartas de alforria, cartas que te autorizam a fazer aquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos. Cartas. O Senhor libera cartas, mas isso é para quem quer. Isso é para quem quer, porque o Senhor não obrigou Neemias. Neemias que se colocou na brecha, Neemias que se colocou como intercessor. E deixa eu te dar uma dica: quando você começar a interceder por alguém, não procure saber se ele errou, se ele pecou, se ele fez, se ele não fez. Não faz isso não. Se coloca na brecha e sustenta o peso. Se coloca na brecha e faz aquilo que o Senhor assim te ordenar. Porque muitas vezes o que acontece no dia de hoje é: vou interceder, mas eu quero saber qual o motivo. Vou interceder, mas eu quero saber o que aconteceu. Vou interceder, mas calma aí, deixa eu julgar essa causa primeiro, para ver se eu vou orar mesmo ou se eu não vou orar. Quem julga as causas é o Senhor, não somos nós. Porque se dependêssemos também de alguém nos julgar, ninguém oraria por nós. Ninguém. Aí no versículo 10... está escrito assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Presta atenção. Não foi diferente com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele foi se apresentar a um paralítico de 38 anos no tanque de Betesda. Alguém que dizia: ninguém me ajuda. Jesus se apresentou para ele. A Bíblia vai dizer que Jesus se apresentava a leprosos. Leprosos, ninguém pode ter contato com ele. Jesus se apresentava. A Bíblia vai dizer que uma mulher com fluxo de sangue, onde ela também tinha que ficar longe por conta da contaminação, não poderia de maneira alguma tocar em alguém. Ela toca e ela é curada. Presta atenção. Jesus, ele sabe o que é ser rejeitado e desprezado. Por isso, ele veio ao nosso encontro. Porque às vezes nós pensamos que nós fomos ao encontro de Cristo. Não. Ele nos escolheu. Ele veio ao nosso encontro. E quem éramos nós? Também éramos os desprezados. Também éramos aquele que alguém olhava e dizia: ah, isso aí não vai dar em nada. Isso aí não presta. Isso aí não tem futuro. Aí Jesus chega, tira a veste antiga, bota uma veste nova. Agora ele tira o apelido, ele dá o nome, ele dá calçado firme, ele dá entendimento, ele dá sabedoria, ele dá conhecimento, ele dá inteligência, ele dá tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada. Aí a Bíblia está dizendo que Sambalate e Tobias, vendo que alguém queria fazer um bem para este povo, não se agradou. E o que me chama a atenção, Sambalate e Tobias, a Bíblia está dizendo, um era horonita e o outro era servo amonita.
Mas onde eles estavam? Onde é que eles estavam? Misturados. Misturados. Junto com Israel. Misturado, o servo amonita, outro oronita, misturado no meio do povo de Deus. Então, quando você ver alguém que não está de acordo, porque alguém está fazendo bem para alguém, não se engane. É um sinal de que não é judeu. É um sinal de que não é dessa mesma fé que a nossa. É um sinal que está aqui no meio, mas está misturado, não é daqui. E mesmo se fosse, muitas vezes nós estamos preocupados com outras pessoas de outros lugares que não convém falar. Mas se nós examinarmos direitinho a Sagrada Escritura, nós vemos que muitas vezes os inimigos não saíram lá de fora não, saiu de dentro. Rebelião de Corá, Judas, estava longe não. Nós que precisamos estar atentos. Por quê? Porque o Espírito de Deus ele vai sinalizar para mim e para você quem é que está se agradando e quem é que não está se agradando. Por isso, às vezes, nós também estamos aqui no culto e ouvimos a nossa pastora dizer: não adianta fechar a cara, não adianta, eu vou continuar falando disso. Queira você queira ou não queira, você precisa ouvir a verdade, você precisa entender, porque há uma necessidade de ajudar aqueles que precisam. Aí agora Neemias recebe autorização para ir para a cidade. E ele começa a reconstrução dos muros. Neemias era copeiro, não era pedreiro, mas quem serve com alegria, irmãos, quem serve com prazer, quem serve com zelo, está disponível a aprender tudo que for colocado nas mãos. Quem tem dedicação de verdade, fala assim, ó, eu não sei não, mas eu posso te ajudar. Eu costumo dizer, o meu marido ele não sabe nada de obra, nada. O pastor Antônio conhece mais de perto a nossa história. Sabe que ele levantou o muro e o muro no dia seguinte, ou no mesmo dia, se eu não me engano, caiu tudo, perdemos tijolo, cimento, todo o material. Mas eu posso dizer, o meu marido é um ótimo líder, o meu marido ele é um ótimo incentivador, o meu marido ele é um homem de Deus. Eu vejo ele orando, eu vejo ele jejuando, eu vejo ele entrando em contato com cada homem e perguntando, está conseguindo orar, está conseguindo jejuar, está conseguindo ler a palavra, está conseguindo, meu irmão, eu vou te ajudar. Então, irmãos, encaixe-se naquilo que o Senhor te deu. Qual é a tua missão? Qual é a minha missão? Nós precisamos executar a função que o Senhor nos deu. Assim como Neemias pediu e recebeu, nós também podemos pedir para receber. Se é para cantar, canta. Se é para pregar, prega. Se é para limpar, limpa. Se é para cuidar da cozinha, cuida. Se é para ficar na portaria, se é para trazer uma água, traga, mas seja tudo com alegria. Porque o Senhor que sonda, Ele dá ainda mais àqueles que pedem, àquele que se dedica. O Senhor, Ele dá. A pergunta do rei é, o que me pedes agora? O que me pedes agora? Peça para o Senhor. O que me pedes agora? Porque o Senhor vai começar a liberar gente para fazer a obra na casa dele. O Senhor vai começar a liberar gente para colocar a mão no arado, para executar uma boa obra, para ser luz para alguém, para ser sal para alguém, para ser aconchego para alguém. Neemias, ele tem o significado consolo. Então, o Senhor, Ele quer nos liberar. Para quê? Para poder estar em palácios? Para poder estar nos holofortes? Não é isso. É para cuidar de gente necessitada. Gente que cai, mas que entra por essa
essas portas, né, Diácono Patrick? E encontra um abraço, encontra um aconchego, encontra alguém que ouve, entende e fala: vamos orar, porque o Deus que julga todas as causas irá julgar essa. Então, meu irmão, que neste dia você fique com esta palavra. O que queres? O que tu me pedes agora? Eu peço liberação, presbítero Carlos, liberação para fazer a obra do Senhor, liberação para fazer aquilo que o Senhor assim determinar, no nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade.